Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Educação, Etnia e Identidade Cultural. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar um pouco de um documento da Organização das Nações Unidas, que é o documento que trata a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Veja que é um assunto recorrente que a própria Organização das Nações Unidas teve que evocar para si a responsabilidade de tratar dessa temática e estabelecer parâmetros que vão para além de uma nação, que vão para além de um país, mas que serve como base para todos os países, ou seja, ganha uma projeção e uma visibilidade internacional. Observem que, dentro desse contexto, nós temos aí a Declaração Universal da Diversidade Cultural, que a ampla difusão da cultura e da educação da humanidade para a justiça, a liberdade e a paz são dispensáveis para a dignidade do homem e constitui um dever sagrado que todos ou que todas as nações devem cumprir com um espírito de responsabilidade e de ajuda mútua. Ou seja, que todas as nações têm que cumprir dentro dessa compreensão de responsabilidade e de uma ajuda mútua. Vejam que esse documento ele vem redefinindo-se ou redefine-se as disposições relativas à diversidade cultural e ao exercício dos direitos culturais que figuram nos instrumentos internacionais que são promulgados pela Unesco, né? Então, como isso vai acontecendo? Aí vai falar da cultura, essa Declaração Universal da Diversidade Cultural. E vai dizer que a cultura deve ser considerada como um conjunto dos traços distintos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, bem como os sistemas de valores e as tradições e as crenças. Então, dentro desse contexto, esse documento ele trata da cultura de uma forma abrangente. Tudo aquilo, aqui eu percebo nas entrelinhas, que ele se vale bem de tê-lo, que na definição de cultura, que é tudo aquilo que o homem agrega a si, que não veio com ele ao nascer, mas que foi aprendido, né? Vamos lá, seguindo. Nesse documento ele vem constatando que a cultura se encontra no centro dos debates contemporâneos sobre a identidade, a coesão social e o desenvolvimento de uma economia fundada no saber. Então, se a economia é fundada no saber, a cultura ela faz estar presente em todas as áreas, né? Esse documento também vem afirmando que o respeito à diversidade das culturas, à tolerância, ao diálogo e à cooperação em um clima de confiança e de entendimento mútuo estão entre as melhores garantias da paz e da segurança internacional. Então, ele vai tratar que se houver um reconhecimento dessa diversidade, onde seja respeitado de fato a diversidade das culturas, a tolerância, o diálogo, a cooperação, dentro desse clima de confiança, nós temos aí, sem dúvidas, entre as melhores garantias de paz e de segurança internacionais. Ainda no documento ele vem aspirando a uma maior solidariedade fundamentada ou fundada no reconhecimento da diversidade cultural, na consciência da unidade de gênero humano e no desenvolvimento dos intercâmbios culturais. Ele vai levar em consideração que essa questão dos intercâmbios, a questão do gênero
a questão da diversidade tem que estar dentro de um contexto de solidariedade. Observe que nesse documento, ele trata disso de forma consciente, do mandato específico confiado à Unesco, né, como uma instituição internacional, no sentido do sistema das Nações Unidas de assegurar, veja, a preservação e a promoção da fecundidade ou da fecunda diversidade das culturas. Veja que ele trabalha dentro dessa concepção, não só do compreender, mas de promover, de assegurar e preservar essa promoção e a fecundação dessa diversidade das culturas. Proclama os seguintes princípios, o documento. Quais são os princípios? A identidade, diversidade e pluralismo. Vejam que no artigo 1º, ele trata a diversidade cultural como sendo um patrimônio comum da humanidade. Então, a diversidade cultural existente não é mais de um país, não é mais de um estado, não é mais de um município, é um patrimônio da humanidade. Veja que no artigo 2 desse documento, e desse que nós poderíamos chamar capítulo, mas desse tópico da identidade e diversidade, no artigo 2, da diversidade cultural ao pluralismo cultural. Então, além das diversas culturas, ainda tem o pluralismo, que pode estar presente em mesmos espaços. O artigo 3º, ele vai falar da diversidade cultural, como sendo um fator de desenvolvimento, que pela cultura as pessoas podem se desenvolver. Aí temos a outra parte que o documento trata, diversidade cultural e direitos humanos. Já vai levar em consideração os direitos humanos dentro do contexto da diversidade. Vai dizer que os direitos humanos são garantias, os direitos humanos, garantias da diversidade cultural, vai tratar os direitos humanos como essa garantia da diversidade cultural. No artigo 5º do documento, os direitos culturais, marcos propício da diversidade cultural. Então, se eu tenho esse direito cultural, isso é um marco propício dessa diversidade. E o artigo 6 desse tópico da diversidade cultural e direitos humanos vai falar sobre rumo a uma diversidade cultural acessível a todos, ou seja, que essa diversidade cultural não fique mais dentro de guetos, mas que seja acessível a todos dentro do processo da globalização. Um outro tema que o documento trata, a Declaração Universal dos Direitos, ou seja, da diversidade cultural, trata, é a diversidade cultural e a criatividade. E aí sim temos o artigo 7º desse documento falando: o patrimônio cultural é uma fonte de criatividade, ou seja, essa forma da criatividade, de como permanecer viva essa cultura, né? O outro, os bens e serviços culturais, mercadorias distintas das demais. Se é um bem, se é um serviço cultural, um artesanato que é próprio de uma cultura, isso se torna mercadorias distintas das demais culturas, né? E aí vai tratar também, já que estamos tratando com a diversidade cultural e a criatividade, as políticas culturais catalisadoras de criatividades, que favoreça a criatividade dos indivíduos pertencentes a um determinado grupo social. Um outro tópico do documento é a diversidade cultural e a solidariedade internacional. Já vai dizer que não é questão exclusivamente de um país, mas que o mundo pode intervir dentro desse contexto da solidariedade. O artigo 10, que ele vem reforçar as capacidades de criação e de difusão em escala mundial. Veja que é tanto de criação cultural como a difusão dessa cultura dentro de um contexto mundial. Dentro desse tópico aqui da diversidade cultural e solidariedade internacional, o artigo 11º, o 11, vem estabelecer parceria entre o setor público e o setor privado e a sociedade civil
para que essa solidariedade possa se materializar, né? No artigo 12 aqui, ele fala que é a função da Unesco gerenciar e fazer essa propagação para que esses direitos que nós vimos aqui, eles possam ser preservados. Assim, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bom aprendizado, nos veremos nas nossas próximas aulas. Tchau, pessoal!